pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês essa capa de galão que eu fiz para o galão de 10 litros, que é aquele galão mais pequeno. E também eu vim passar as dicas para vocês de como eu fiz ela. Essa capa aqui, gente, é o modelo floral rendado e eu já tenho aula dela aqui no meu canal. Na aula, eu ensino a fazer ela para um galão de 20 litros. Mas para fazer para o galão de 10 litros é o mesmo passo a passo. Mas por ser um galão menor, ela é feita com menos carreiras. Material usado para fazer essa capa foi o barbante fio 4 e agulha número 3. E para as aplicações, eu usei a linha Charme e a agulha 2,5. Os links das aulas, tanto da capa como das aplicações, eu vou estar deixando para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Então, gente, como eu falei para vocês, essa capa, ela é feita com o mesmo passo a passo da capa de 20 litros. Então, eu iniciei aqui fazendo o anel mágico, depois eu fiz 12,5 pontos altos aqui dentro do anel, e aí na próxima carreira, eu trabalhei fazendo 12 grupinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. E fui trabalhando, fazendo esses grupinhos de ponto, sempre aumentando um ponto alto a mais em cada um deles, a cada nova carreira. Fazendo aqui esses grupinhos de ponto, eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Aqui nessa última carreira, os meus grupinhos de ponto ficaram com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. E depois, eu trabalhei fazendo somente uma carreira de ponto alto por cima dos pontos da carreira anterior. Sempre respeitando os aumentos aqui dos grupinhos de ponto. Então, gente, essa daqui é a parte de cima da capa. Aqui no meu ponto, essa parte aqui de cima da capa, ela ficou com a medida de 25 centímetros de diâmetro. E o comprimento da capa, aqui na primeira carreira de bloquinhos, eu fiz um total de 36 bloquinhos. E fazendo essas carreiras de bloquinhos, eu trabalhei um total de 17 carreiras. E antes de fazer as carreiras do bico, eu fiz aqui uma carreira somente de meio ponto alto. Nessa carreira aqui de meio ponto alto, eu fiz uma adaptação para poder dar certo o bico. Que a quantidade de pontos que eu fiz aqui nessa capa, quando eu fui fazer o bico, ela ficou lá no final sobrando 4 pontinhos. Porque entre um leque e outro, é utilizado aqui 14 pontos de base. Então, lá no final, a contagem ficou sobrando 4 pontinhos. Então, para não adaptar aqui na parte do bico, eu fiz a adaptação aqui nessa carreira de meio ponto alto. Então, o que eu fiz? A carreira aqui somente de meio ponto alto, ela é trabalhada fazendo meio ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui em 4 lugares, eu trabalhei assim. Aqui no espaço de uma correntinha, eu fiz um meio ponto alto. E aqui onde tem o grupinho de 3 pontos altos, aqui no primeiro eu não trabalhei. Só trabalhei aqui nos outros 2 pontos. Então, foi essa a adaptação que eu fiz. Aqui em 4 lugares, eu deixei de trabalhar aqui um ponto de base. E assim deu certinho o meu bico. Aqui a primeira camada do bico, ela é feito igualzinho tá lá na videoaula, tá bom, gente? Eu só adaptei aqui na segunda camada de bico. O que que eu fiz? Aqui a primeira camada de bico, aqui onde tem o leque, eu fiz aqui 9 pontos altos aqui dentro do leque. E na próxima carreira, eu fiz aqui 9 pontos altos, separando eles por uma correntinha. E depois, eu fiz aqui a carreira de picô, ficando aqui com 7 picôs. Na segunda camada do bico, ela é feita também aqui 9 pontos altos, aqui dentro do leque. Só que lá na aula, quando eu vou fazer essa carreira de ponto alto separado por uma correntinha, eu trabalho somente em 8 pontos de base. E aqui nessa capa, eu trabalhei aqui nos 9 pontos. Então, a primeira e a segunda camada do bico, elas foram feitas do mesmo jeito, tá bom, gente? Essa foi a adaptação. Para essa capa aqui de 10 litros, eu achei que ficou melhor desse jeito. Sem fazer aquela diminuição aqui nesse último bico.
O comprimento da capa, aqui dessa primeira carreira de bloquinhos, até aqui no final do picô, ficou com a medida de 27 centímetros. E aqui, a largura da capa ficou com a medida de 37 centímetros. Agora, eu vou mostrar para vocês como ficou a capa lá no galão. E olha, gente, como ficou a capa no galão. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.